Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos aqui de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, muita coisa, e também sobre emoções. Agora nós estamos passando pelo mês de setembro, que convencionalmente é chamado de Setembro Amarelo. É um alerta quanto às questões emocionais, há muita coisa envolvida aí, são temas delicados, sensíveis, importantes e que precisam ser dialogados, trazidos a público com respeito, com equidade, com clareza e também dialogados. E a gente que trabalha com um pressuposto bíblico e cristão, temos que ler isso também à luz da fé cristã, ou seja, dar a nossa contribuição, nosso pano de fundo a respeito dessas temáticas tão importantes que merecem ser tratadas com seriedade. Na semana passada, quando eu terminei a live, eu quase falei que o assunto seria esse, mas eu segurei. Mas agora vocês já sabem, nós vamos fazer uma análise do filme Divertidamente 2, mas à luz da Bíblia. Tem muita gente perguntando aí, escuta, minha filha quer assistir, minha filha assistiu, tem algum problema no conteúdo do filme, tem alguma coisa ali que choca com a Bíblia Sagrada, dá para fazer alguma ponte entre o desenho, falei filme, mas na verdade é um desenho, né? E o que nós vivemos, o que há de realidade naquilo ali. Você vai dar spoiler? Eu não assisti ainda, vai estragar? Não, calma. Tudo isso vai ser falado aqui de uma maneira que, não sei se agrada, porque nem Jesus agradou a todos, mas pelo menos assim, vamos dialogar com todo mundo, com quem assistiu, com quem não assistiu, com quem quer um parecer mais bíblico, com quem está preocupado com as questões emocionais e, principalmente, com quem está se identificando com as questões emocionais. Fique tranquilo que nós vamos tratar de tudo isso aqui, tá bem? E eu tenho novidades para falar para vocês daqui a pouquinho. Vamos começar então, meu bem, o nosso bate-papo aqui. Já tem gente aí? Então tá bom. Quero saber o pessoal primeiro de onde que vocês são e quero conhecê-los aqui. Vamos lá. Quem primeiro aqui? Edenise Castro. Edenise, boa noite. Maria Maceió Alagoas. Agora eu não sei se Maria é o nome dela, né? Ou de Maceió. Também tem a Miriam Carvalho, que é do Rio Grande do Sul. Davi Barbosa, de Salvador, Bahia. Gostei, viu, Davi? Bahia. Oxe, é o ouro. Luma Iscantambuli, se eu pronunciei correto, de Alta Floresta, Mato Grosso, aluna do Bíblia Comentada. Que Deus abençoe você. Flávio Maurício, de Belo Horizonte, pastor Flávio Maurício, de Belo Horizonte. Que Deus abençoe seu ministério e sua vida, pastor. Quem mais? Tá rápido, isso é bom. Enquanto você vai procurando, deixa eu já separar uma coisa que eu quero mostrar para eles daqui a pouquinho. Quem mais aí? Nessi Sadako, de Santa Inês da Fé do Sul. Santa Inês Fé do Sul. Eu não conhecia. Paraná, nós temos a Isabel Martins, de Paraná, de Curitiba. Rebeca Mota, do Rio de Janeiro. Ok. Aliás, fale aqui também quem conhece o filme. Fica tranquilo que eu não vou dar spoiler para estragar quem não assistiu o filme Divertidamente. Mas eu queria saber também quem já assistiu aqui, tá? Eu perdi o último que você colocou, meu bem. Passou rápido aqui, dá para voltar? Não. Não dá mais, né? Então, Janaína, de Garanhuns, Pernambuco. Já tive em Garanhuns aí. Então, Japa deve ser Janaína mesmo. Vamos lá, então. O que mais? Peraí. Adriano, tem aqui Adriano Campinas. Adriana, mas não apareceu para mim aqui. Não colocou na tela. Sim. Luanda. Ó, Luanda, mas ele tá passando rápido demais, não consegui ler. Rápido, mas nem fixar ali, não consegue? É isso que tá bem rápido. Tá. Então, Nayara Amorim, Florianópolis. Nossa, tá bom, já temos mais de 1.000 pessoas, mas nossa média aqui é 2.000 pessoas, no mínimo, por live. Então, vamos lá. Tá colocando aí. Então, vamos lá, mais um aqui. Rosemary Costa. Eu não assisti esse filme, não tenho interesse em assistir. Tudo bem, Rosemary, mas fique com a gente na live aqui, porque nós vamos trazer coisas interessantes à luz da Bíblia. E, aproveitando, eu não tenho interesse em assistir. Respeito isso, eu não estou incentivando ninguém a ir ao cinema assistir, não é esse o ponto. Não estou aqui para fazer propaganda, nem sei quem que é a Disney, não sei se é a Disney, não virei garoto propaganda da Disney.
Não pensem que a live é uma maneira de promover o filme, não se trata disso, vou deixar bem claro. Onde corram nos cinemas, assistam, não é isso. Mas é uma resposta que nós estamos dando, porque muita gente tem perguntado. E mesmo que você não tenha interesse em assistir o filme, pode ser que um adolescente, um juvenil na sua casa tenha, e o seu filho ou sua filha vão te fazer perguntas a esse respeito. Então, é justamente para responder a esse público que nós estamos aqui, tá certo? Não é propaganda, repito, não estou fazendo propaganda, é uma análise que também não vai dar spoiler, mas vai falar a sinopse para mesmo quem não assistiu entender. Mais uns 2 ou 3 aí, meu bem, vamos lá? Quem mais? Eunice Rocha, boa noite, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Victor Sá, manda um salve, por favor. Salve, Victor. Tá aqui, olha, salve, galera, tá bom? Obrigado, Victor, um abraço para você aí. Eu lembrei até agora da menina da bota, né? Salve, galera. Não sei se vocês conhecem, eu assisto de vez em quando os vídeos aí da menina da bota. Depois vocês vão encontrar quem ela é. Ela fala, salve, galera. Miriam Arado, obrigado aqui pelo superchat. Está rápido mesmo. Bíblia comentada também. Assisti e leva a pensar muito mesmo. Obrigado, Miriam. Você tem que ver o museu, viu? Todos os alunos Bíblia comentada têm um nome ali no museu. Wilmer Alves, boa noite, professor. Sou de Belo Horizonte. Já tem 2 de Belo Horizonte aí, 2 pessoas de Belo Horizonte. Quem mais? Hungria. Liliane Floril, Liliane Floril, da Hungria. Acho que da Hungria é a primeira vez que nós temos algumas pessoas aqui, não é? Esse aqui é para mim, ó, a Paula está falando. Paula Barbosa Joaquim. Laura, fala meu nome, sou sua fã e adoro as curiosidades da Laura. Muito obrigada, Paula. Escutou, Paula? Ela não quer vir aqui porque acabou de chegar do serviço. E já chegou e... Bom, homem vai com a cara e a coragem, né? Mulher não, meu cabelo não tá arrumado, e todo eu respeito. Né? É linda de qualquer jeito, mas a gente não consegue convencer do contrário. Adriano Vieira, quero fazer o curso com você e comprar alguns materiais de estudo. Seu zap pode passar? Não tem como passar meu zap. Imagina se eu der meu WhatsApp aqui, eu vou ficar louco. Imagina se eu der meu WhatsApp aqui. Liga aí para mim, ó, o código é esse e tal. Mas veja bem, eu não vou deixar você também órfão, não. Se alguém quiser adquirir o Bíblia Comentada, qualquer coisa, como é que pode fazer? Tem o link na descrição desse vídeo. O link está na descrição desse vídeo. Aproveitando que ele fez a pergunta, deixa eu só falar da Miriam Carvalho, Rio Grande do Sul. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo superchat. Já que ele falou isso, olha aqui, essa aqui é um material que quem assinar o Bíblia Comentada, mas, gente, está cada vez menos. Está estourando ainda ou não? Mais um pouquinho para frente. Aí. Aqui. Quem fizer a assinatura do Bíblia Comentada esse mês, até o dia 30, ou enquanto durar os poucos gatos pingados que tem lá, que eu não voltei para assinar o resto ainda, vai ganhar um exemplar do Bíblia, do meu devocional diário. Vou mandar para qualquer lugar da sua casa no Brasil. No Brasil. Então, você pode assinar no plano Premium ou no anual, e você vai ganhar de presente um exemplar desse aqui. Assinado. Agora, eu quero mostrar para você aqui um dos devocionais. O que é isso, Rodrigo? Eu não sabia desse devocional. Eu escrevi para 2025 um devocional com 365 páginas, uma por dia, e cada uma tem um título, uma passagem bíblica e uma reflexão para você ler antes de trabalhar e tudo mais. Já que hoje vamos falar sobre saúde emocional, e vou mencionar o Divertidamente, eu quero ler um dos que eu escrevi, porque eu escrevi muito de saúde emocional nesse livro. Tem muita coisa sobre saúde emocional. E eu abri um aqui, olha, sobre... Nossa, tem vários aqui. A síndrome do impostor, ressignificados. Síndrome do impostor é um dos problemas emocionais que mais pegam as pessoas hoje, tá bom? Eu vou ler para você aqui esse sobre ressignificados, que será do dia 16 de março do ano que vem. É um por dia. Ressignificados. O vencedor será assim vestido de branco e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Apocalipse 3, verso 5. Nos últimos dias, você leu várias reflexões sobre a importância de um nome, que são as anteriores aqui. Os rabinos diziam que um aluno nunca está acima do seu mestre e o mestre nunca está acima do seu nome. Isso é verdade. Você já percebeu que ninguém diz Doutor Einstein? Seu nome era maior do que o título dele. Os nomes na Bíblia eram relacionados à essência da pessoa. Por isso, o mandamento de não levar o nome de Deus em vão tinha a ver com a honra dada ao próprio ser de Deus.
A mudança traumática na vida de uma pessoa muitas vezes era acompanhada pela mudança do seu nome ou pela aquisição de um novo nome. Lembre-se de Jacó, que passou a ser chamado também de Israel. Havia ainda casos em que a ação da pessoa era tão marcante que alterava o sentido original do seu nome. Um exemplo típico seria Judas. O seu nome originalmente significa louvado, mas por ter traído a Cristo, atribuímos ao seu nome o significado de traidor. Percebeu? Judas, e Yehudá em hebraico, significa louvado seja Deus. Mas porque ele traiu Jesus, quando eu falo Judas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é traição, traidor. Quando a viúva Noemi se viu em profunda angústia, ela desabafou: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ora, Mara significa amarga. Contudo, por causa da coragem e superação dessa mulher, o nome Mara passou a significar forte, resiliente, corajosa. No árabe, Mara significa senhora ou alegre. Mudou-se completamente o significado negativo que o nome tinha originalmente. Aqui eu dei dois casos. Judas, que significava originalmente Yehudá, louvor, passou a significar traidor. E Mara, que significava amarga, por causa de Noemi, passou a significar forte. Quando você diz em árabe que uma mulher é Mara, você está falando ela é forte, ela é senhora. Mara, senhora. E antes de continuar a leitura aqui, está aí o seu desafio. Qual é o significado do seu nome? Saber que no Oriente Médio, não saber o que significa o seu nome é tão estranho quanto não saber o nome do seu pai e de sua mãe. O que significa o seu nome? Por exemplo, eu conheço algumas meninas que se chamam Cláudia, ou meninos Cláudio, e eles não gostam do significado do nome, porque Cláudio significa aquele que manca, claudicante. Sheila significa cega. Mas tudo bem, esse é o significado original. Mas você pode, Cláudio, dar ao seu nome um novo significado, aquele que anda firmemente. Sheila, você pode, por suas atitudes, ressignificar o nome Sheila, passando a ser aquela que vê além do horizonte, pela fé, aquela que tem os olhos da fé. Olha que bonito. Ou, espero que não aconteça com você, pelos seus atos você pode dar um significado ruim ao seu nome, não é? Como o caso de Judas, como o caso de Hitler, como o caso de Mussolini. Ninguém hoje quer chamar, embora Mussolini e Hitler sejam sobrenomes, mas ninguém quer ter mais esse nome atrelado a si mesmo. Tanto é que nos Estados Unidos havia 36 famílias Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, essas famílias desapareceram. Acho que quem tinha o sobrenome Hitler foi ao cartório para implorar, pagar para mudar o sobrenome de família. Ninguém quer ser chamado de Hitler, de Mussolini, de Judas, mas muitas mulheres no Oriente ainda querem ser chamadas de Mara, que, por causa de Noemi, não significa mais amarga, porém forte, valorosa, alegre. Continuando. De fato, o comportamento de uma pessoa pode conferir um novo significado ao seu nome, dependendo da narrativa que se constrói ao longo da vida. Trajetórias podem ser ressignificadas. Você não é obrigado a seguir um caminho de fracasso, porque foi assim que a sua infância foi moldada. Deus lhe concede hoje o mesmo poder que deu a Noemi, possibilitando transformar um nome amargo em uma realidade doce e prazerosa. A Bíblia diz: ao vencedor darei um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2:17. Embora o novo nome se aplique primariamente à nova realidade celestial, parte dessa promessa já pode ser experimentada hoje. Comece agora a ressignificar a sua vida com Deus. Gostou? Colocou você para pensar? Pois é, você terá mais 364 reflexões como essa ano que vem. Então, o que você vai fazer? Você pode assinar o Bíblia Comentada no plano Premium ou no anual e você recebe uma, ou pode migrar também aí, tá bom? Em sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Vamos falar do Divertidamente? O primeiro choque que eu tomei, vou contar a vocês qual foi. Foi quando, semana passada, eu estava gravando aqui no NASP algumas aulas para pós-graduação, e com jovens ali, e uma menina falou assim, nossa,
Quando Divertidamente passou, eu tinha 5 anos de idade. Eu falei, 5 anos? Ela tá fazendo faculdade? 5 anos? Eu tinha 5 anos. Pessoal, o Divertidamente foi... ela falou que tinha 9 anos, perdão. O Divertidamente passou em 2015. Em 2015. Essa menina tinha 9 anos. Hoje ela já tem 19 fazendo faculdade, ou seja, quase 10 anos quando passou Divertidamente 1. Você está assustado? Eu queria sua opinião sobre isso. Você se assustou como eu? Porque a impressão que passa é que a vida está... Que quando eu era criança, demorava tanto a vir o Natal, o ano parecia tão comprido. Quando eu comecei a faculdade, 4 anos, não acabava nunca. Mas, gente, o Divertidamente 1 já tem 9 anos, quase 10 anos que passou. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia fala que a vida é como um breve pensamento e isso está se tornando muito rápido. E eu percebo que no passado você tinha uma ideia de uma vida mais longa quando você era criança ou velhinho. Porque os velhinhos também não tem muito o que fazer, já estão aposentados, a vida vai passando devagar. No auge, você não percebe quando você está ali 25, 30 anos, 40 anos. Mas agora, até para as crianças, está passando muito fast, muito rápido. Bom, isso é apenas para criar em você uma sensação de envelhecimento. O Divertidamente 1 já passou há 9 anos. E agora estamos no 2. E aí você tem de novo a Hailey Anderson, que é a menininha do Divertidamente 1, que agora ela está começando a entrar na puberdade. Ela está saindo ali da fase juvenil, está entrando na puberdade. Ela está lá nos Estados Unidos entrando para o high school, que seria mais ou menos, não exatamente igual, a nossa ideia aqui de ensino médio, tá certo? Seria mais ou menos o ensino médio. Ela estaria entrando para o ensino médio e lá na América eles valorizam muito algumas coisas, por exemplo, nas escolas, principalmente as boas escolas, tem muito os grupos, os times, e cada um se adequa a um grupo, e lá eles são muito assim setorizados mesmo. Se tiver alguém nos Estados Unidos que está assistindo a gente, pode confirmar isso aí nos comentários. Se a Laura conseguir pegar o seu comentário, ela pode fixar aqui para a gente. Por exemplo, asiático fica com asiático, negros ficam com negros, latinos ficam com latinos, aí tem o grupo dos skatistas, tem o grupo das patricinhas, e algumas escolas chegam a ser tão setorizadas que, por exemplo, há bairros que 90% da escola são garotos e garotas negras. Há uma outra escola que quase 100% são latinos, e assim por diante. E há aquelas escolas mistas que, mesmo que você tenha o latino, o negro, todo no mesmo grupo ali, porque hoje tem muito essa questão da integração étnica, mesmo assim você tem aquela galera que é skatista, a das patricinhas, tem os nerds, que geralmente são, assim, os que ficam mais para trás, tem os mais briguentos, tem tudo isso aí nas escolas americanas. Eles são mais setorizados que os brasileiros. Os brasileiros misturam um pouco mais, né? E ela queria aquilo que todo adolescente quer, autoafirmação. Sim, é muito verdade. Eu fiz high school aqui e tem uma divisão de grupos. A Ingrid Alves falou, exatamente, deve ser dos Estados Unidos, Ingrid. Muito obrigado pelo seu comentário. E a Hailey Anderson, ela, como qualquer garota da sua idade, ela quer se sentir parte de um grupo. E os garotos também. E vai a vida toda. Nós sempre temos um sentimento muito forte de pertencimento. Nós queremos fazer parte de um grupo. Nenhum homem é uma ilha. Lord Byron já falava isso, é verdade. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos de comunicação, nós precisamos de agregamento, nós precisamos nos amar e nos sentir amados. E já vou antecipar os meus comentários aqui, que muito dos problemas emocionais que você enfrenta ou dos problemas emocionais que você causa em outras pessoas é devido a essa vontade de ser amado, ser reconhecido, ter uma sensação de pertencimento. Quando isso não é bem ajustado, nós entramos em neuroses, em crises emocionais. Então, a Hailey está ali com o pai dela, a mãe dela, e vem os personagens da cabeça dela, que são aqueles 5 que já apareceram no primeiro vídeo, no primeiro desenho, que são a tristeza, eu pus minha cola aqui, a alegria, que é a que comanda, depois tem a tristeza, a raiva,
o medo, e acrescentou uma aqui agora, que não tinha antes, o nojinho. O nojinho. Não, nojinho já tinha. Já tinha também? Não. Já acho que é ansiedade. A ansiedade que veio agora, tá certo. O nojinho já tinha. E a vergonha. E a vergonha. A vergonha também não tinha, né? Então agora vieram a ansiedade, o tédio e a vergonha. Ah, e uma que o pessoal esqueceu, começou a aparecer também a nostalgia, que era a velhinha. Não, a senhora é só para mais tarde. Ela entrou umas 2 vezes e saiu. Mas os básicos são esses. São esses: a alegria, a raiva, o nojinho, o tédio, perdão, a alegria, a tristeza, a raiva, a ansiedade, eu não mencionei ansiedade, e o nojinho. A ansiedade veio agora, tá certo. Bom, e o que são esses elementos? São as nossas emoções trabalhando na nossa mente. A inveja também. Não, a inveja surgiu agora. Isso, é. Surgiu agora. A inveja não estava no primeiro, né? São as nossas emoções que estão ali dentro da nossa cabeça, formando o nosso self, a nossa imagem desde que nós nascemos. Vou explicar isso para vocês. Então, como introdução ao filme e tudo mais, eu vou falar de 3 pontos aqui. Pontos bons e pontos talvez menos bons. Pontos bons do filme. Eu não vi nada ali, claramente, eu fiquei atento nas entrelinhas, que afronte princípios cristãos. Porque geralmente eles colocam nas entrelinhas ali uma afronta, principalmente o Disney. A Disney é pródiga em fazer isso, sabe? É o Rei Leão lá, que não é teoria da conspiração, não, que o camarada bate e forma sexo ali e tal. Eu fiquei olhando com atenção se havia alguma mensagem subliminar, ela ficou muito oculta, porque eu fiquei atento e não vi. Não estou dizendo que não haja, eu, pelo menos, não vi. A família é uma típica família tradicional, o pai e a mãe se respeitando, amando a filha, uma família de margarina, até, né? O pai trabalhando, os pais ali com respeito mútuo, demonstrando carinho para a filha. Vi o filme também enaltecendo a questão da amizade, a importância da amizade, dos valores dos relacionamentos, das dúvidas que a pessoa tem, da luta para não fazer coisa errada. Então, esses pontos aí são louváveis no filme, o que não o torna agora um quinto evangelho, tá bom, pessoal? Não estou agora também cristianizando a Disney, não se trata disso. Alerta, viu, pais? Porque tem muita coisa aparentemente boazinha, mas que não é. Esses dias eu vi um vídeo do Muppet Baby. Lembra dos Muppets, que tinha lá o Elmo e tudo mais, da Vila Sésamo? O que eu podia imaginar de maldade nos Muppets? Mas esse dia eu vi uma piadinha nos Muppets que era de tom pornográfico. Saiu para mim no algoritmo ali, apareceu no YouTube, até mostrei para a Laura. O Elmo com o copo de leite na mão, e ele pergunta para a vaca assim: ó, senhora vaquinha, qual é o segredo de um leite tão gostoso? E bebe. Aí a vaquinha fala o seguinte: meu nome é Alfredo. Sabe? Aí ele pega e olha assim para o leite, olha para a vaca. Vocês entenderam o tom pornográfico dessa piada, né? Você entendeu a sutileza disso aí. E num desenho dos Muppets, que eu nunca pude imaginar isso ali. Bom, pontos assim do desenho que eu fiquei um pouco preocupado. Algumas palavras, na versão em português não saiu, mas na inglês você tem lá, oh my gosh, oh my goodness, que eu acho que é uma maneira um pouco desrespeitosa de falar de Deus, embora alguns já defenderam o outro lado, que falar oh my gosh é uma maneira de não levar o nome de Deus em vão. Pode ser, mas eu ainda tenho ressalvas. E também procurou-se ali colocar um palavrão, só que com uma forma diferente. Em português ficou, né? Filho de uma mulher lá, alguma coisa assim, um PQP, sabe? Teve isso ali. Mas tudo bem, pelo menos não saíram os palavrões que a gente está mais acostumado. Tem uma coisa que me preocupou um pouquinho, porque o desenho soltou isso, mas não deu muitos detalhes. É o Dark Side of the Soul, que eu sou o lado escuro da alma. Ele abre a porta, depois fecha de novo, e não dá. E o enredo não continua dizendo quem que é esse Dark Side of the Soul. Então, pode ser que, por um lado, o desenho esteja apenas ecoando aquilo que nós cristãos também admitimos, que nós temos, como Paulo fala, o homem espiritual e o homem carnal, e que a carne luta contra o espírito. Paulo falava que ele tinha 2 seres lutando dentro dele,
um para cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e o outro levando para pecar contra as coisas de Deus, e que às vezes ele não entendia o próprio modo dele agir. Será que o dark side of the soul, o lado escuro da alma, seria isso? Como só é uma cena em que o dark side of the soul abre a porta e fecha depois, eu não sei se isso vai dar enredo para um Divertidamente 3, ou se pode ser uma coisa meio perigosa, tá? E que mais que eu olhei aqui? Bom, acho que foi mais ou menos isso aqui. Eu vi também lá, por exemplo, uma menina usando hijab do time ali, mas é apenas mostrando a realidade que tem muçulmanos nos Estados Unidos. O hijab é aquele véu de muçulmano, mas é só isso. Mas não vi nada também demais, não. Bom, eu acho que para o enredo faltou, a menos que eles estejam guardando isso aí para o Divertidamente 3, faltou aparecer um personagem aí da dopamina. Eu achei que, já que estão falando de emoções, sabe, faltou ali a dopamina. Que a dopamina, só a dopamina seria uma personagem muito interessante. Se eu fosse roteirista disso, o que não sou, eu colocaria, além da alegria, da tristeza, do medo, do nojinho, da raiva, eu colocaria a dopamina ali também, sabe? Outra coisa que faltou no enredo do filme é lidar com alguns problemas da geração Z e da geração Alfa. Especialmente o problema das telas. As crianças hoje, a tela não é uma coisa, não é um apêndice na história de uma garotinha do século XXI, dessa parte do século XXI. Desculpa te interromper, mas se a dopamina é uma emoção. Não, a dopamina, na verdade, ela é chamada de a molécula do desejo, ela atua nas nossas emoções, tá certo? A dopamina é um princípio... Bom, é complicado também falar isso assim de maneira tão cartesiana, eu vou explicar para vocês. Porque as próprias emoções, elas são reações neurais às situações do ambiente. Então, a gente dá o nome de emoção, mas a emoção é uma sinapse, tá certo? É um princípio cognitivo, mental, que produz uma sensação sináptica. É um neurônio encontrando com o outro, formando uma sinapse ali, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que é aquela árvore que vai formando ali, e forma uma sensação de prazer, de ódio, e nós damos o nome para isso de emoções. A dopamina também é uma molécula, é uma enzima que está também atuando ali no nosso cérebro, que produz determinadas emoções. Então, eu não posso dizer que a dopamina é uma emoção, mas aí a dopamina, ela gera emoções. Ela gera emoções. Agora, já que no desenho as emoções elas já aparecem geradas, não aparece quem as produz, elas já aparecem ali, a alegria dominando tudo, então, seguindo a lógica do desenho, a dopamina poderia aparecer também como uma personagem. Eu queria só feedback se eu estou falando claro assim, né? É um neurotransmissor, tá certo, tá certo. Não sei quem falou isso, mas tá certo, isso é um neurotransmissor. Só que aí você tem vários, tem a serotonina, tem a dopamina, você tem vários neurotransmissores. Sentimento não daria um tipo de dopamina diferente? Boa pergunta. A Laura falou assim, será que cada sentimento não daria um tipo de dopamina diferente? Não, é o contrário. É a dopamina que vai gerar sentimentos diferentes. Não são os sentimentos que geram a dopamina. É a dopamina que gera o sentimento e a sensação. E quando o sentimento é prazeroso, você quer mais dopamina. Então, o que há é vários estímulos diferentes à dopamina. Tá certo? Eu fiz, inclusive, uma live aqui com um especialista nisso. Depois pode procurar no meu canal aqui e estudar sobre isso. Há vários estímulos que podem provocar a dopamina ou estimulá-la. Por exemplo, jogos, a vontade de comprar um carro, por exemplo. Se olha o carro todo dia lá, eu quero a vontade de conseguir uma casa. Isso tudo gera dopamina, tá certo? Bom, mas ficou claro? Espero ter sido didático aí na resposta. Eu colocaria a dopamina, então, ali como mais uma personagem. Mas você pode... Eu pensei que essa pergunta viria, ela não veio. Oi? O que foi? Não, acho que tem divisão aí de pensamento disso. Se a dopamina entraria, tem gente que acha... tem gente que acha que a dopamina não entraria como mais uma personagem. Sabe por que eu colocaria? Porque a dopamina, ela também atua muito
no inconsciente, quase como sendo um ser dentro da gente ali, pedindo, estimulando coisas. Bom, são pontos de vista, né? Alguns estão falando aqui que talvez a dopamina não entraria, outros acham que entraria. Eu acho que faltou um pouquinho disso, até para lidar também com algumas questões que estimulam os outros elementos. Mesmo porque a alegria, a tristeza, o medo, o nojinho, todos eles também são adaptados de acordo com o que os neurotransmissores produzem. Tanto é que Tô tudo bem aqui? Você fez aqui? Tranquilo? Uhum. Tanto é que nesse enredo do desenho, a chefe do departamento do cérebro ali é a alegria, porque a menina está num lar equilibrado. Ela tem pai, ela tem mãe, ela é amada, ela é querida, ela não passa fome, é filha única, tá certo? Ela é filha única, então nesse aspecto ela tem realmente a alegria como centro. Se o mesmo enredo fosse com uma menina órfã, negra, sofrendo racismo, sofrendo abuso em casa, violento, certamente não seria a alegria que estaria no comando da mente dela, seria uma outra emoção. E também nós não somos lineares também assim no centro de comando. Às vezes é uma outra emoção que toma o centro de comando. Isso também mostra no desenho. Um momento que vai lá o Ted e aperta o botão lá do controle, da mesa lá do painel. Um outro elemento que eu pensei que vocês iam perguntar, isso que eu ia falar na hora que a Laura falou que alguns estavam discordando de colocar a dopamina no desenho, é que eu pensei que vocês iam perguntar assim, por que alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva? Por que essas cinco emoções fizeram parte do primeiro desenho e começaram o segundo desenho e não outras? Entenderam a minha pergunta? Eu pensei que essa pergunta ia vir. Por que que os autores escolheram esses 5 elementos e não outros? Sendo que nós temos outros elementos. Nós temos a ira, nós temos o ciúme, nós temos são várias emoções, a rejeição, a aceitação. Por que que foram esses 5 que foram escolhidos? Você sabe, eu quero ter a opinião de vocês. Por que que o Divertidamente 1 e agora o 2 escolheram esses 5 elementos aí como carro-chefe? Alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. Por que esses 5? Por que 5 e não 6? Por que não 7, para começar? Tá bom? Enquanto vocês vão dando a resposta aí, Laura vai pensar algumas aqui. Eu quero dizer que, inclusive, vocês sabiam que existem emoções que estão desatualizadas? Existem algumas emoções, segura só um pouquinho para fixar aí o comentário, viu, bem? Que eram fortes na Idade Média, foram inclusive anotadas por médicos da época, mas essas emoções hoje, desculpem, gente, eu tive uma faringite que eu fiquei sem voz 2 dias e meio. A minha voz não voltou 100% ainda, perdoe por estar toda hora bebendo água aqui e tossindo, tá bem? Existem emoções que os médicos registravam e que hoje praticamente ninguém as tem. Por exemplo, uma emoção que eu notei aqui, a emoção da assédia. Já ouviram falar dessa emoção? Assédia. Assédia era uma crise espiritual muito comum na Idade Média. Era uma crise que acometia especialmente monges, que abandonavam tudo para ir para o monastério, e depois que estavam lá no monastério, eles tinham uma crise de identidade, porque eles não sentiam mais Deus com eles. E alguns entravam em profunda tristeza, não queriam mais comer, não queriam dormir. E aí muitos padres chamavam alguém para atender aquele monge ali. Eu estou falando de padres, porque a Idade Média era majoritariamente a igreja católica, não tinha luterana, não tinha presbiteriana. Havia, assim, grupos separados da igreja, como os valdenses, os albingenses, mas, grosso modo, era a igreja, eram monges. Então, quem tinha isso eram monges religiosos. Aí, quando um monge estava muito triste no monastério, não queria mais participar das orações,
e tudo mais, o médico diagnosticava que ele estava sofrendo de assédia, que era justamente essa crise espiritual. Aí dava medicamento para curar a assédia. Hoje não existe mais ninguém com crise de assédio, né? Até o contrário. Então, essa doença já não está mais nos catálogos médicos, a assédio, essa emoção, tá bom? A assédia é identificada pelos médicos como uma emoção. Outra emoção também que eu notei aqui, que hoje não tem mais, seria o frenesi, também na Idade Média muito comum, que era uma agitação que a pessoa tinha por motivação religiosa, onde ela perdia o controle do corpo, ou ela estava parada, quieta, de repente ela começava a gritar do nada. Isso era chamado pelos médicos da emoção do frenesi, que hoje também praticamente não é falado. Você tinha a melancolia. A palavra ainda é usada, mas praticamente ninguém fala, eu estou com a melancolia, né? A melancolia seria uma tristeza calma, que é a pessoa que para no tempo assim. Então seria diferente do sentimento lá, a tristeza? Seria, a Laura perguntou, seria diferente da tristeza? Seria, porque na Idade Média, se você pegar os relatos, a melancolia ainda era tratada no século XVI, tá? Ela já saiu um pouquinho da Idade Média. A tristeza, a pessoa ainda tem vontade de desabafar. Uma pessoa triste, ela demonstra que está triste. Ela vai, obrigado, Tânia, pelo superchat aí. Ela desabafa com o colega, ela fala assim, eu tô triste. Ah, não quero comer, eu tô triste. A melancolia, não. A pessoa, ela até come, mas ela não demonstra mais reação diante da comida. Ela come assim, ó. Ela não para de comer. Quem tá com a melancolia, de acordo com os médicos da época, né? É um sentimento que ela não para de comer, ela não para de trabalhar, mas se ela era falante, ela agora tá calada, ela não tem muita opinião mais. Seria algo próximo do que hoje o pessoal chama de burnout, tá bom? Que é um pós-estresse, né? Tinha também a insanidade moral, histeria, que Freud trata muito a histeria, a insanidade moral. Uma pessoa que estava bem na religião, daqui a pouquinho tinha uma crise e começava a ter um comportamento completamente diferente. Se ele era um santo, assim, casto, agora ele vira alguém bem pornográfico, tá? Descendo do alto. Obrigado também pelo superchat aí. E os médicos da época diziam que essas emoções que eu descrevi, elas eram formadas quando havia um descompasso dos 4 fluidos que regiam as emoções humanas. Esses 4 fluidos já vinham desde a época de Aristóteles. Quais eram os 4 fluidos? Você tinha o sangue, o catarro, a bilis negra e a bilis amarela. Quando esses 4 fluidos orgânicos não estavam em equilíbrio, aí você tinha uma emoção ruim, você tinha um problema emocional. Então, por exemplo, eles diziam que quem tinha melancolia é porque estava com a bilis muito negra. Quem tinha excesso de catarro podia provocar uma histeria. Então, por isso que eles recomendavam, por exemplo, para curar alguns tipos de mecanismos desse, o uso de mascar bastante fumo e escarrar para que você limpasse. Muitas casas antigas, eu sei que é nojento, gente, mas eu tenho que contar para vocês. Vocês querem cultura? Isso aqui é cultura, é história. Muitas casas, eu já visitei palácios lá na Turquia com a Laura, que eu mostrei isso. Do lado tinha uma escarradeira, e era muito comum as pessoas, quando iam conversar, o anfitrião dava pedaço de fumo de rolo, e a pessoa ficava mascando aquele fumo de rolo, e escarrava é nojento, porque ele acreditava que ao escarrar, você está limpando os pulmões e está melhorando as suas emoções, porque está criando equilíbrio dos fluidos ali, e assim por diante, tá bom? Mas no Divertidamente não fala nada sobre assédia, nem melancolia, fala, repito, de alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva. Por que esses 5? Vamos lá, meu bem, o que o pessoal falou aí? Teve gente que falou... Por que será que os criadores da série escolheram esses e não outros? Por que será? O que vocês acham? Teve uma pessoa que fez esse comentário que eu não sei, né? 52 emoções foram analisadas para o desenho. As 5 mais votadas pelos produtores, Gui, será que foi isso, como o Gui colocou aí? Será que houve 52 emoções analisadas e 5 foram votadas? Quem concorda, quem discorda? Ok. Quem discorda? Vamos ver aqui. Vamos lá.
Você está conseguindo ver isso? Comentário? Vamos ver se aparece aqui do lado aqui. Uhum. Alguém colocou assim, vieram da infância, outros colocam, será que não poderiam... se eu também não clicar aqui, será que não... Tem gente que fala que é porque... vou colocar aqui, ó. Falou que era mais popular que Jesus, um fã de Deus, deu 2... Não, isso aqui deve ser... Eu peguei aqui, eu tô falando outra coisa, deve ser B.O. aqui, o pessoal deve estar conversando aí sobre John Lennon, né? As crianças ainda não sabem controlar suas emoções. As crianças sabem controlar suas emoções. Porque são mais leves para abordar no desenho juvenil. Vou contar então para vocês. Dentro da personalidade. Não foi nada disso. Talvez outras emoções se desenvolveram mais tarde. Não. Sabe por que o filme fez isso? É porque eles pesquisaram a tese de um doutor em psicologia chamado Paul Ekman. Paul Ekman, ele foi um estudioso das emoções humanas e ele procurou as 5 emoções universais. E de acordo com a tese de Paul Ekman, tem livros dele publicados por aí, todas as pessoas no mundo inteiro têm essas 5 emoções. Você não precisa ter todas as emoções. Há emoções pelas quais você nunca passará. Você nunca terá aquelas emoções. Mas há 5 emoções que, segundo o Dr. Paul Ekman, são as emoções básicas de todo ser humano. Só quem está morto que não as tem. E são dessas emoções que se desenvolvem outras. E ele classificou quais seriam essas 5 emoções, que são a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva. Tanto é que a filha do Dr. Paul Ekman, que eu não tenho o nome dela aqui, Eve Ekman, ela, inclusive, também ela tem pós-doutorado em psicologia, herdou o talento do pai. O Dr. Paul Ekman está vivo ainda, ele tem 90 anos e ainda está ativo, escrevendo e dando palestra. E a filha dele, a Eve Ekman, ela produziu, inclusive, um aplicativo sobre emoções com a ajuda de nada mais nada menos que Dalai Lama. Então, tem um material do lado Dalai Lama com Paul Ekman e a filha dele. Então, por causa dos estudos desse psicólogo, é que o desenho colocou aquelas 5 emoções ali, tá certo? Então, foi com base nos estudos dele. Agora, vamos passar por que eu posso apontar do desenho para a Bíblia. Vamos lá. Tem 2 perguntas que eu achei... Quer colocar? Então, pode ir lá. Vamos lá. A Lidiane disse que no filme a dopamina é ansiedade. Olha, no filme a dopamina é ansiedade, Edilene. Pode ser, mas é que a dopamina, ela sempre é futuro, né? E a ansiedade também pode estar relacionada ao futuro. Pode ser, mas é que a dopamina não é só a ansiedade. Mas a ansiedade realmente é uma das emoções mais filhas da dopamina. Você tem razão, Ediane. Outro aqui? Você falou que eram 2? Isso. E por que colocaram as emoções com o gênero masculino e feminino? Por que colocaram? Isso eu não sei, Laísa. Por que colocaram? Por que a raiva foi um homem, a alegria mulher? Eu não sei. Porque em inglês, joy é mais feminino, não é? Mas estou deduzindo, tá? Estou respondendo agora, não parei para pensar nisso. A raiva, o wrath, é masculino em inglês. Talvez foi isso. Qual que é o outro aqui, por exemplo? Sadness. A sadness, ela é feminina. A palavra sadness é feminina. Então, talvez por causa disso, tá certo? Talvez por causa disso. Mas eu não tenho certeza absoluta, não. Me veio isso aqui agora. E em português, na tradução, já não deu muito certo, porque a gente fala a raiva, não o raiva, né? Mas em inglês tem o it também, que é neutro. Então, eu não saberia dizer a razão disso. Mas vamos lá. Pode ser licença poética também deles, assim como eu sugeri no início, uma licença poética para colocar a dopamina ali no meio. E eu não sei se você percebeu, mas assim, igual o principal da menina era a alegria, por aquele motivo. Tem uma coisa, a Laura levantou um ponto muito interessante mesmo aqui, olha, eu não tinha atinado para isso, a Laura já respondeu aqui você, ó. A gente está procurando longe que está perto. A Laura falou, por ser uma menina, eles destacaram mais ali, como se fossem personagens, sendo a maioria meninas. Mas como, por exemplo, quando mostrou o pai o principal tava todo mundo e tava todo mundo de bigode. Sim, Tava todo mundo de bigode. mas ainda assim... porque é o alter ego da menina, mas no alter ego da menina tem a raiva que é masculino, né? Mas o que eu quero dizer, não, é algo de que
ali foi mostrado como principal a alegria da menina. E no do pai, parecia assim, né, porque eram cenas muito rápidas, que o principal Era do pai raiva. era a raiva. A Laura tá falando aqui, E o olha. da mãe era a tristeza. Tristeza, é verdade. A Laura tá lembrando que quando passou muito rápido a cabeça do pai, quem estava na mesa de controle era a raiva. Quando passou da mãe, quem estava na mesa de controle era a tristeza. Então, pode ser que eles deram mais ênfase na menina, alegria, porque era que mais parecia com a personagem. Pode ser isso também. Lembra que no início da live eu falei com vocês que essa mesa de controles, às vezes ela tem alguém que assume o comando da sua vida. Bom, vamos lá então. Eu achei que faltou também, mas não era o objetivo da Disney fazer isso, achei até bom no aspecto não ter colocado a espiritualidade ali também. Porque a espiritualidade é algo tão séria que há pessoas que estudam isso. Nós temos 3 tipos de inteligência. Você tem a inteligência emocional, a QE, você tem a inteligência racional, que é a QI, e você tem a inteligência espiritual, que é a QS, que é spiritual em inglês. Mas eu achei até bom a Disney não ter colocado a inteligência espiritual ali, nada de espiritualidade, senão iam descambar talvez para um misticismo aí. O que a gente pode falar então dessas questões ali? Em primeiro lugar, nós podemos ter todos esses sentimentos, tristeza, raiva, nojo, eles não são algo em si ruins. O que é ruim é a maneira como nós lidamos com eles, tá certo? A maneira como nós lidamos com eles. Porque Jesus falou, eu quero ler para vocês essa passagem aqui, ela é muito séria. Mateus capítulo 15, versículo 19. E aqui você já vai fazendo a ponte de como lidar com aquilo. Mateus capítulo 15, verso 19. Na minha tradução diz assim: porque do coração, preste atenção que falou Jesus, do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, é do coração que brotam isso. Então, se você quiser tornar o desenho uma parábola do que é a sua mente, imagina que, na mentalidade bíblica, o coração é a sede do pensamento. Aqui no Ocidente, o coração é a sede do sentimento. Para eles, não. Sabe qual que é a sede do sentimento na Bíblia? Os rins, o útero. Não é o coração. Olha que interessante. Aqui, toda vez que você lê na Bíblia a palavra coração, não entenda que a Bíblia está falando do sentimento. A Bíblia está falando do pensamento, do cérebro, da mente. Tá bom? É porque essa questão de colocar o coração como símbolo do sentimento, isso é apenas uma questão cultural nossa. Na cultura bíblica, o que simboliza o sentimento é os rins. E o que simboliza os pensamentos é o coração. Por isso, quando a Bíblia fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Explica o que é o coração. Tá bem? Então, quando Jesus fala do coração brota, quer dizer, do pensamento. Se eu quiser traduzir para a linguagem atual o que Jesus falou, eu posso falar com a linguagem freudiana. Eu posso traduzir Jesus falando o seguinte, olha, porque do inconsciente brotam maus pensamentos, homicídios, da mente, e muitas vezes do inconsciente. Aqui que é a questão. Você pode falar comigo, Rodrigo, mas se brota do inconsciente não tem culpa. Depende. Porque lembra que no desenho, e quem não assistiu vai prestar atenção nisso lá, eles vão formando, os personagens estão aqui trabalhando numa mesa de operações. E cada vez que a menina tem uma reação, uma emoção, perdão, do que acontece lá fora, uma memória, uma emoção, uma memória, eles pegam essa memória e eles decidem o que fazer com essa memória. Gente, anota isso aqui, porque isso que eu estou falando pode ser até uma forma terapêutica de ajudar você a lidar com seus problemas. Tudo que a menina enfrenta lá fora, medo, angústia, carinho, afeto, segurança, gera uma memória. E uma memória afetiva. Essa memória afetiva, obrigado, Kennedy, aí pelo superchat. Obrigado, Kennedy. Uma memória afetiva entra dentro do inconsciente da menina como uma bolinha. Eles pegavam a bolinha e eles viam ali a memória afetiva. Aí eles pegavam, essa memória é boa, vamos guardá-la?
Aí eles pegavam essa memória e usavam a memória para plantar o quê? Uma árvore. Essa memória que é ruim. Aí tem uma hora que eles falam o seguinte, não, essa memória é péssima. Vamos jogar essa memória lá pro abismo. Aí eles pegam e criam lá uma máquina, que ele põe aquela bolinha ali, a máquina, puf, aí joga a memória, eles veem a memória aqui lá no abismo. Então, sua mente, ela faz isso. Quando é uma coisa que vai machucar muito você, Freud chama isso de recalque. Há pessoas que sofreram um trauma, mas não conseguem lembrar do trauma, porque joga lá na memória de longo prazo, perdão, de curto prazo, você não lembra mais daquilo. Só que eles vão construindo a árvore com as memórias que nós queremos construir. Aí aqui que está o pulo do gato. Embora esse processo seja inconsciente, automático, é você que decide que memórias você vai armazenar para construir a sua árvore sináptica ou não. Sinapse é justamente a condução ao neurotransmissor de um neurônio para o outro. Tanto é que tem um momento lá que eles batem na corda assim, ó, plim, aí vem uma memória gostosa. Aí você vai fazendo aquela sinapse. Só que se você está guardando na sua memória cenas ruins, ódio, pornografia, violência, maledicência, atos pecaminosos, você está mandando para sua mente um monte de bolinhas com memórias ruins. Você passa o dia inteiro falando mal das pessoas, passa o dia inteiro desejando mal para a pessoa. Você vai enchendo o seu inconsciente daquelas bolinhas. Aí os seus personagens ali só tem aquilo para construir árvore. Aí vai construir uma árvore com a sinapse, que depois de um tempo ela começa já a funcionar só naquele tom. A nossa mente procura padrões de comportamento. Perceberam? Que árvore você está formando? Jesus falou que é da mente, aqui colocou o coração, que brotam essas coisas. Quando a gente vai para Provérbios capítulo 4, versículo 20, diz a mesma coisa. Provérbios capítulo 4, é outra passagem bíblica, versículos 20 a 22. Diz assim na minha Bíblia: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles afastem dos seus olhos. Olha, veja bem, não deixe que os meus ensinamentos se afastem dos seus olhos. Olha o que a Bíblia está falando. Vou ler de novo. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. Vocês aprenderam, eu acabei de falar. O que é o coração na Bíblia? A mente. A mente, o nosso inconsciente. O nosso consciente, o nosso ego, superego, o id, tá tudo aqui. E o que Deus está falando? Pegue os meus ensinamentos e coloque diante dos seus olhos para que a sua mente fique cheia de bolinhas com boas memórias. Aí você pode falar assim, Rodrigo, mas e se as memórias que eu tenho são do meu pai me agredindo? Não fui eu que provoquei a agressão, ela veio até mim. Aí eu já vou antecipar uma dica que eu vou dar lá no final, vou explorar melhor no final. Você tem que fazer um exercício, no final vou explicar melhor isso aqui, de como você vai criar boas memórias para substituir aquelas outras memórias. Você não vai ter amnésia delas. Você vai continuar se lembrando do que seu pai fez com você, mas já não vai doer mais. E sabe qual é o método terapêutico disso? Jesus não falou para colocar os nossos ensinamentos diante dos olhos? Um dos ensinamentos básicos de Cristo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, como é que eu vou resolver o trauma que eu tive do ódio que o meu padrasto tinha em relação a mim na infância? Ame alguém. Annie Sullivan sofreu muito ódio na infância e o irmão dela foi morto num orfanato por descaso. E ela viu isso. Como é que ela terapizou o trauma da orfandade e da perda do irmão e do ódio que ela sofreu naquele orfanato? Ela amou incondicionalmente uma outra menina chamada Helen Keller. Ela cuidou tanto de Helen Keller. Uma história linda, que Helen Keller era surda, cega e muda, e Annie Sullivan conseguiu fazer Helen Keller falar,
ler lábios, que ela colocava a mão no lábio da pessoa e lia, mesmo sem enxergar. E Helen Keller se tornou uma profícua escritora, formada em letras e conhecida no mundo inteiro. Annie Sullivan terapizou os seus demônios, colocando em prática o ensinamento de Jesus que ela deixou entrar na mente dela. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Percebeu? E deu certo. E ela acabou ajudando alguém. Legado. Continuando. Porque os meus ensinamentos, diz Deus, são vida para os que os encontram. Saúde para o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, quer dizer, sua mente, porque dele provém as fontes da vida. Então está aí. Primeiro ponto bíblico do Divertidamente é esse. Já que você tem aqueles personagens dentro de você ali, a tristeza, a ansiedade e tudo mais, comece a encher a sua mente de bolinhas de coisas boas. Alguém veio e me prejudicou, eu vou e coloco coisas boas. Gente, eu não estou falando nada que eu não tente fazer o dia inteiro na minha vida. Já virou um hábito para mim. Eu sinto a raiva. Quando às vezes alguém faz um recorte de uma fala minha e coloca, né, e a gente que é conhecido, é muito ruim lidar com a exposição nas redes sociais. Qualquer fala sua, alguém pega às vezes, fora de contexto, pega um recorte aqui, e fica fazendo caras e bocas, dá uma raiva, porque não foi isso que eu disse. Pegou fora de contexto, deturpou minha palavra. A vontade é responder. Mas para que eu vou fazer isso? Aí sabe o que eu faço? Eu começo a mandar bolinhas para dentro da minha cabeça com coisas boas. Sábado, sexta-feira, mesmo sem voz, eu consegui pregar à noite aqui. Vi uma criancinha tão pequena e abraçou. Chegou uma menina e me trouxe, porque está lá dentro do desenho, um desenho que ela fez. Eu fico me agarrando a essas emoções e mandando-as para dentro. Faça isso. Que seja um cachorro que bateu o rabinho para você na rua. Pegue isso, transforme numa emoção, numa memória afetiva, corrigindo, numa memória afetiva, e mande. E você vai ver que as suas emoções vão começar a responder positivamente a isso. Tá bom? Encha a sua mente de boas memórias afetivas. Isso não vai acontecer só quando você estiver no paraíso, não. É só você olhar em redor. A sua memória afetiva pode ser de uma mulher que sorriu para você enquanto você deu lugar para ela no metrô. Eu tô falando coisa que eu faço. Eu hoje estou repleto de memórias boas. Bom, vamos continuar. E se a minha mente já tem muitas memórias ruins que estão provocando sentimentos ruins? Agarre-se a Deus. Olha o que diz 1 João, capítulo 3, versículos 20 a 23. 1 João, capítulo 3, versículos 20 a 23. Diz assim, vou ler para vocês. Pois, se o nosso coração nos acusar, o coração é a mente, lembra? Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você está com o passado preso àquilo que a sua mãe falou a vida toda que você era um fracassado, Deus é maior do que isso. Se a sua mente está te acusando, Deus é maior do que isso. Amados, e se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que lhe é agradável. E o seu mandamento é esse, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, ame as pessoas como Jesus amou. E agarre-se. Aí você vai ter que ter um outro elemento. Fé. Fé, de acordo com Hebreus capítulo 11, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que ainda não se veem. Então, pegue essa fé e creia que o Deus que afirma a vitória fala: você não é o papel que sua mãe e seu pai escreveram para você. Isso vai ser mais uma memória afetiva que vai para dentro da sua emoção. Então, recapitulando, para ficar bem claro, tudo que você está tendo em redor são experiências que geram memórias. Agarre-se às memórias afetivas. O problema é que nós somos viciados a ficar agarrado àquilo que nos machuca, aquilo que nos fere. Você participa de um grupo, 1000 pessoas te fazem o bem, você esquece. Uma pessoa te humilha, você fica tão agarrado a ela que precisa ir para o terapeuta para poder curar isso aí. Por quê? Eu que estou nas redes sociais, eu tenho 1000 pessoas, às vezes, eu estou falando de algo que eu mesmo falo.
Eu tenho... A Laura quer mandar um bilhete para mim, que eu não sei o que é, eu tô dando a caneta para ela. Eu tenho, às vezes, 1000 pessoas que falam assim, Rodrigo, obrigado, sua palavra me salvou, Deus usando você alcançou minha vida, meu filho foi alcançado por seu trabalho. 1000 pessoas fazem isso para mim, aí vem um lá e me chama de cafajeste na internet. A minha vontade, às vezes, é esquecer os 1000 que falaram que estão me amando e ficar pensando só naquele que me chamou de cafajeste. Só aquele que me chamou de herege. Tem 1000 falando, glorificando a Deus por minha vida. Eu esqueço os 1000 e fico só naquele ali. Por que isso? Então, eu estou dando para você algumas ferramentas que você pode lidar com isso. Comece agora a prestar atenção em quem te ama e não fica procurando uma coisa gloriosa. Eu falei, quem te ama? Não estou falando que agora você vai ter a menina mais linda do mundo se declarando de amor por você. Não. Preste atenção naquilo que está perto. É o sorriso da velhinha que você deu o lugar para ela, porque gentileza gera gentileza. É o cachorrinho que às vezes você faz assim, ele vai banar o rabo para você. É coisa simples. É um bebezinho, às vezes, que vai estar na cola da mãe, te olhando lá e rindo para você. Comece a agarrar a isso. E as pessoas que amam você, e você não está percebendo, porque está preso demais, apaixonado por quem te machuca. Isso chama-se síndrome de Estocolmo. Aliás, eu vou até dar um parênteses aqui na minha explicação, e eu vou fazer isso agora, meu bem. Eu já vou falar da série de uma vez. A Laura queria que eu falasse mais para frente. É porque a gente preparou uma série que vai começar amanhã na plataforma do Bíblia Comentada. Quem é aluno do Bíblia Comentada vai poder assistir lá. Nós chamamos o doutor Pablo Canales, que ele é médico, psiquiatra, argentino, muito gente boa, muito competente. Tem o nome dos outros aqui, eu tinha anotado. Tá. Professora também Laura Caron, que é professora de psicologia, ela é psicóloga, e também a doutora Ellen Brito, doutora Laura Caron, doutor Pablo Canales e a doutora Ellen Brito. Nós pedimos para eles, por causa do Setembro Amarelo, que fizessem uma série especial sobre emoções. E eu vou fazer o fechamento espiritual dessa série. Já está gravada. Amanhã vai ao ar a primeira, na plataforma do Bíblia Comentada. Então, se você é aluno do Bíblia Comentada, em qualquer modalidade, se você é anual, você é premium, você é apenas mensalista, não tem problema. Você vai entrar no Bíblia Comentada lá na plataforma e você vai ter. Eles vão falar sobre autoestima, anota aí. Eu não sei se é nessa ordem, tá? Autoestima, depressão, traumas emocionais, ansiedade, TDAH, conflitos familiares, autorresponsabilidade, burnout, luta pessoal e no final eu vou fazer um fechamento espiritual ali. Luto, não é luta não, luto, quem perdeu um ente querido. Então, vou repetir. Autoestima, depressão, trauma, ansiedade, TDAH, conflitos familiares, autorresponsabilidade, burnout, luto. E um fechamento espiritual, tá bom? A Laura colocou, inclusive, o Instagram de cada um deles aí, dos nossos especialistas. Eles vão fazer uma série. Ficou ótima essa série. Se você é aluno do Bíblia Comentada, pode assistir lá na plataforma a partir de amanhã. Que horas que vai entrar no ar? De manhã já vai estar colocado. E se você não é do Bíblia Comentada, tá aí uma boa oportunidade para você entrar lá também na plataforma, tá bem? Continuando. Falando agora das emoções. Ficou claro para vocês, então, a questão de se agarrar a bons momentos na vida, porque se você... Gente, isso aqui é sério, eu tô falando de algo que eu fiz na minha vida. Quanto mais você começar a prestar atenção em coisas boas, mais você vai perceber coisas boas. Eu já dei esse exemplo à exaustão, mas vou pedir licença a vocês e paciência para ouvi-lo de novo. Você já percebeu, as mulheres que estão me assistindo aqui, que são mães, quando você ficou grávida, você percebeu que parece que todas as mulheres ficaram grávidas juntas com você? Você já percebeu? Ou quem comprou um carro aí? Você comprou um Corolla Cross. Parece que a metade do planeta comprou um Corolla Cross. Você está apaixonado por uma menina chamada Laura. Você já percebeu o tanto de Laura que aparece na sua frente? Na verdade, o número de Lauras não aumentaram no mundo porque eu me apaixonei por uma Laura. O número de pessoas que compraram um carro igual ao meu não significa que estão com inveja de mim ou porque eu comprei um carro, todo mundo resolveu comprar o mesmo carro. E não significa que as mulheres do mundo resolveram engravidar junto com você. O que acontece é o seguinte, é que quando você engravidou, tanto o homem como a mulher, eu digo o homem porque o homem psicologicamente ele engravida junto com a mulher, não é?
você começa a perceber mais as mulheres grávidas. Elas estavam aí ao seu redor o tempo todo. Mas uma vez que você está grávida, ou sua esposa está grávida, você começa a olhar isso agora. Um monte de gente tinha um carro que você comprou. Você não foi o primeiro. Mas é que agora que você tem um carro daquele, você começa a perceber. Por exemplo, quem trabalha com criança com autismo, começa a perceber outros casos. Quem trabalha com criança com síndrome de Down, começa a perceber um monte de outras crianças com síndrome de Down, porque ele está mais atento àquilo. O inconsciente busca parâmetros, percebeu? Sendo assim, se você começa agora a dar mais importância a momentos bons, um cachorrinho que bateu a cauda, uma senhorinha de idade que sorriu para você, um bebezinho que também riu para você, olhou assim, ali do colo da mãe dele, o seu inconsciente vai falar, opa, ele está prestando atenção nisso, é porque isso é importante. E você vai começar agora a perceber mais esses momentos, e você vai começar a mandar mais memórias afetivas boas. Aí você vai ter as suas emoções tendo melhores sementes para criar a árvore sináptica das suas emoções. Ficou claro isso? Vamos falar um pouquinho da alegria. Vou falar de cada uma daquelas emoções principais. A alegria. Olha o que diz o Salmo 28, verso 7. Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, porque o meu coração, em hebraico diz, se alegra. Aqui na minha tradução colocou se exulta. E com o seu cântico o louvarei. Ou seja, a minha alegria vem de Deus. Tá bom? Alegria é uma coisa que a gente pode colocar que para o cristão é quase que um sinônimo de felicidade. Alegria não é apenas um momento, é um estado de espírito. Talvez até a melhor palavra seria felicidade, mais do que alegria. Eu vou até colocar desse jeito. Felicidade. Sabe por quê? A alegria, ela é pontual. Eu estou alegre porque eu passei no vestibular. A felicidade é um estado de espírito. Você consegue, eu sou feliz. Estou alegre, sou feliz. E se você está com Deus em sua vida, Ele vai produzir a força para você. Falando da tristeza e da alegria ao mesmo tempo, eu quero ler também o Salmo 30, verso 5. Olha o que diz aqui, olha. Porque a sua ira, a ira de Deus, dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É por isso que, mais do que alegria, eu estou sugerindo um estado de espírito chamado felicidade. Felizes, olha como é que Jesus falou, felizes os que choram, felizes os que sofrem, felizes os que têm fome e sede de justiça. Como é que eu posso ser feliz se eu estou com fome e sede? Como é que eu posso ser feliz se eu estou sendo perseguido? Como é que eu posso ser feliz de acordo com as bem-aventuranças? É porque Jesus falou, porque bem-aventurados são vocês, porque grande será o galardão de vocês no céu. Então você sabe que o que está acontecendo de ruim na sua vida é passageiro. A tristeza pode durar uma noite, o choro, mas a alegria vem pela manhã, porque nenhum choro será permanente. O choro é um momento, ele vai passar. Assim como a data de validade do remédio vai passar. E a alegria é uma degustação de algo muito melhor que Deus está esperando para te dar. Repito, se você está em Deus, o seu choro vai passar. E a alegria é apenas uma amostra grátis do que aguarda você pela eternidade, se você ficar fiel a Deus. Outro elemento aqui, o medo. O que eu poderia falar do medo? Eu vou citar a passagem da Bíblia para andar mais rápido aqui. 1 João 4, não, eu vou ler. 1 João 4, 18, olha o que João fala aqui, ó, sobre o medo. Já falei da raiva, da alegria, agora vamos falar do medo. 1 João 4, 18. Diz aqui, eu vou ler até o verso 20. Olha o que João diz. Preste atenção, hein? Verso 18. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O contrário do amor, de acordo com a Bíblia, não é o ódio.
É o medo. Então, cuidado com o medo que paralisa. Troque o medo pelo temor do Senhor. Temor é diferente de medo. Medo é fobia. Medo paralisa. Medo é aquele negócio que fala assim, eu bati o carro, não quero pegar volante de novo. Isso é medo. A precaução é temor, é bom senso. Eu não vou colocar a mão no buraco, porque eu não sei se tem uma cobra lá, mas ela não me paralisa. Tenho o temor de Deus, coisa que infelizmente o mundo está perdendo. Eles não estão tendo mais respeito pelo sagrado. Mas não tenha fobia de Deus. Porque o amor lança fora o medo. Por que o amor lança fora o medo? Óbvio, porque quanto mais eu amar as pessoas, eu vou mandar bolinhas de memória afetiva positiva lá dentro, e o ódio, o rancor, vai começar a diminuir. Gente, eu vi isso na minha própria vida. Eu sofri coisas terríveis no meu passado. Mas quando eu comecei a prestar atenção nas coisas boas, pequenas, no volume, as pequenas se tornaram tão grandiosas que as memórias ruins do passado foram ficando pequenas, 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 pequenas. O divertidamente faz muito sentido quando você está andando com Deus. Vamos continuar aqui. O quarto, a raiva. O que eu faço com a bendita da raiva? Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículos 25 e 26. Efésios capítulo 4, versículos 25 e 26. Olha o que Efésios fala sobre a raiva. Vou ler para vocês. Por isso, Efésios capítulo... É isso mesmo, li certo? Deixa eu ver. Efésios 4, 25 e 26. Não, não é essa passagem aqui. Efésios 4, 25 e 26. Se alguém achar aí, me ajuda. Eu quero aquela passagem que ele fala... Achei, não, é 25, é 26 mesmo. Tá certo. A passagem é essa mesmo. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. O que Efésios está falando aqui? Não mintam. Não esconda sentimento, não. O outro machucou você, fala para ele. Você me machucou. Você me machucou. Que ele saia preocupado com o que você disse, não com dúvidas sobre o que você quis dizer. Não esconda emoções. Mas olha o que a Bíblia fala. Irai-vos e não pequeis. Tá bom? Fiquem irados e não pequem. Você pode ficar irado. Existe até a ira santa. Mas não dê a esta ira um aspecto ruim. Qual aspecto ruim? Quando eu vou conversar com o outro que ele me magoou, eu vou xingando. Eu vou sem a disposição de ouvir. Eu vou querendo vomitar nele a minha raiva, sem deixar de perceber que nele também tem alguém machucado. Que às vezes eu sou um porco espinho, que estou reclamando do espinho de um outro companheiro que também é porco espinho como eu. Coloca para fora o que está te machucando. Tenha a ira de Deus contra o que está errado. Denuncie, chama o pecado pelo nome. Mas saiba, não se faz mudança social queimando pneu em via pública. Se faz começando na minha casa. Na minha casa, eu começo a fazer aquilo que eu gostaria que o governo fizesse lá em Brasília. Começa na minha casa. Na minha casa, começa aquilo que eu gostaria que o padre fizesse na paróquia. Na minha casa, começa aquilo que eu gostaria que o pastor fizesse na igreja. Na minha casa, começa aquilo que eu gostaria que o meu chefe fizesse no setor onde eu trabalho. E na minha mente, com aqueles personagens ali, começa o processo que eu gostaria que os membros da minha família também seguissem. Começa em mim. Tem um hino da Igreja Adventista muito bonito, cantado pelo Arautos do Rei, que diz:
haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Ou seja, haja paz na terra. Aí o solista fala, a começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde eu for, que eu possa levar harmonia. Lembra a oração de São Francisco de Assis? Senhor, que eu seja um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver angústia, que eu leve o perdão. Ah, Rodrigo, assim é muito difícil. Você quer caminhar com Cristo ou não quer? Quem quer dá um jeito. Quem não quer dá uma desculpa. E aqui, nesse caso, uma desculpa esfarrapada. Porque Cristo está prometendo a graça dele para capacitar você a fazer aquilo que você por si mesmo não consegue. Então, levanta o traseiro aí do banco e começa a caminhada com Jesus. E está com problema de autoestima? Abaixa no chão e pega essa autoestima que ninguém é seu empregado. Você tem que começar sendo servo. Essa fala aqui não é minha, vou abrir aspas, mas eu achei muito interessante. Jesus viveu aproximadamente 33 anos. Mas dos 33 anos, apenas 3 anos e meio, ele exerceu o papel para o qual ele veio, ser o Messias de Israel. 30 anos, ele gastou sendo aquilo para o qual ele não veio ser. Percebeu isso? 30 anos da vida de Jesus, ele gastou sendo criança, judeu anônimo, filho de uma mulher chamada Maria, irmão de alguns outros irmãos e irmãs que ele tinha, e carpinteiro. Jesus não veio para ser carpinteiro. Ele veio para ser o Messias, o Redentor, o Salvador. Mesmo assim, ele passou 90% da sua vida na Terra sendo aquilo para o qual ele não foi projetado para ser. Então, você está aí reclamando que você está limpando banheiro, mas você tem talento para ser o CEO da empresa? Você está reclamando aí que você está limpando fralda de menino, enquanto você podia ser uma grande advogada e abandonou por causa da maternidade, ou pelo menos colocou em suspensão? Você está reclamando porque você tem talento de ser um pregador da estipe de Billy Graham, mas está apenas como cooperador da Igreja da Assembleia de Deus do interior? Ninguém lhe dá uma oportunidade? Você ainda não está no pleno potencial do que você poderia ser, porque ninguém ainda te descobriu? Bem-vindo ao clube. Jesus passou 30 anos sendo muito menos do que ele veio para ser. E mesmo quando ele começou seu ministério como Messias, ainda assim, ele estava muito aquém daquilo que ele era. Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Então começa sendo servo. Tá bom? Quer ser general? Começa limpando o banheiro com sua escova de dente, como qualquer recruta faz no exército. Mas para terminar aqui agora, e a ansiedade, tem o nojo também. O que será que eu vou encontrar sobre o nojo? O nojo, tem também uma passagem da Bíblia sobre o nojinho. Nojinho vai ficar de fora, não. Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Ezequiel 36, 31. Que é o nojinho também, uma das personagens lá, né? Olha o que diz aqui, Ezequiel 36, 31. Diz na Bíblia assim: então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e por causa das suas abominações. Ou seja, a nojinho, no desenho, ela também tem um papel, ela tem uma relevância. Então, às vezes, é bom ter um pouquinho de nojo de mim mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes eu esqueço que eu sou um miserável, pobre, cego, nu, pecador. E às vezes é bom amar a mim mesmo. É o equilíbrio das emoções. Se eu me amar demais, eu vou me tornar um narcisista, tóxico, chato. Se eu me amar de menos, eu não vou saber o que é ser um filho do Pai Celestial, uma filha do Pai Celestial.
Então, às vezes, é bom ter um nojinho de mim mesmo para descobrir que eu não sou essa cocada toda que eu penso. Perceberam? E por falar em equilíbrio, amanhã estreia a série. Ah, sim. A Laura tá lembrando aqui, por falar em equilíbrio, amanhã estreia a série, que o título da série é Equilíbrio. Uma conversa sobre Uma saúde. conversa sobre saúde mental, amanhã na plataforma da Bíblia Comentada, só para alunos da Bíblia Comentada. Paciência, né? A Bíblia Comentada tá lá, para você também. E o último, ansiedade. Bom, sobre ansiedade, eu vou ler o versículo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6, diz aqui: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Aprendendo a falar obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Você está chateado porque a máquina de lavar está entupida de roupas? Isso significa que você tem roupa. Você está chateado que está uma caatinga de urubu morto? Que bom, você tem olfato. Tá certo? Você tem olfato. Hoje você está, nossa, mãe, eu queria dormir mais 5 minutos na cama, mas eu tenho que levantar. Que bom, você tem cama. Então procure sempre encontrar algo bom. Jesus foi semelhante a nós em tudo, diz a Bíblia, menos no pecado. Sendo assim, eu posso dizer que Jesus também tinha as suas emoções ali, né? Jesus teve medo. Jesus deve ter tido ansiedade. Jesus deve ter tido alegria. Jesus teve tristeza. Jesus também deve ter tido um pouco de nojinho. Mas como é que Jesus fez com esses sentimentos para que não levassem Jesus para o pecado? Ele certamente inundou a sua mente de comunhão com o Pai, de momentos de comunhão com o Pai e comunhão com seus discípulos. Tanto é que quando ele estava no momento mais dolorido da sua vida, ali no jardim do Getsêmani, ele pediu aos apóstolos: venham orar comigo um pouco. Vejam, Jesus é o exemplo maior de espiritualidade. Mas ele não ficou preso apenas a uma espiritualidade vertical. Eu e o Pai bastamos. Não preciso de vocês. Isso é muito interessante. Mesmo sendo filho de Deus, tendo uma fé inabalável, um caráter inabalável e nenhum pecado, em comunhão plena com o Pai, que ninguém tem tal intimidade, ainda assim, ele precisou da oração dos seus amigos. Pessoas falhas, frágeis. Se Jesus precisou, por que você é tão orgulhoso de achar que não precisa ir para a igreja? Que pode ter o seu culto em casa, que é melhor, porque ir para a igreja te dá muita dor de cabeça, é muito chato. Tem muita gente chata lá. Tem gente que torce para um time que você não torce, tem gente que vota no candidato que você odeia, tem gente que gosta da música que você detesta. Precisamos parar com essa ideia de achar que o universo é eu, meu ego e Deus. Sendo Deus o meu ego. Não. Eu preciso deixar que o irmão passe por mim, passar por ele. Jesus, certamente, nos momentos de maior luta com o diabo, ele se agarrou ainda mais com o Pai e ele encheu a mente dele antes do momento da luta com imagens de oração com o Pai, de sentir a presença do Pai. Quem sabe ele estava orando a sós no Monte das Oliveiras quando ele sentiu um vento e ele sentiu o teu espírito, Pai. Obrigado, Pai. O momento em que uma pomba apareceu lá e ele entendeu que era o Espírito Santo em forma de pomba no batismo. Jesus pegou essas emoções, encapsulou, assim, sabe? Você pega uma garrafa e guarda no inconsciente para beber essa água depois. Faça isso. Ele certamente lembrou de alguns momentos engraçados, quando Pedro quase afogou porque estava tendo pouco café. Ele deve ter rido daquilo. Quando ele colocou apelidos nos irmãos ali, Tiago e João, de filhos do trovão, os Boanerges. Jesus teve um bom senso de humor, ele se permitiu rir. Faça isso. Pode ter certeza que em seu redor há muitas bolinhas boas, memórias afetivas boas, para você mandar para o seu cérebro.
e a graça de Deus estará com você para lhe ajudar em todo momento. Muito obrigado pelo seu carinho, espero ter ajudado. Essa foi a minha análise do filme Divertidamente. Espero não ter estragado ninguém, porque eu não dei spoiler de nada. E amanhã estreia a série Equilíbrio, uma conversa sobre saúde mental. E quem não é aluno Bíblia Comentada, se inscrever até o dia 30, vai levar de presente o meu devocional da fé assinado em qualquer lugar do Brasil, tá bom? O anual e o premium, tá bom? Só no anual e no premium. Gente, obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, que a graça de Deus esteja com vocês. Eu espero tê-los ajudado. Um beijo no coração, orem por mim e pela Laura, e a gente estará aqui também intercedendo por vocês no altar de Deus. Saúde mental, você merece. Um abraço.